Muito boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos ao Instituto de Ciências Sociais. Bem-vindos a esta primeira sessão de um ciclo de sessões sobre políticas públicas e territórios 2014-2020, opções para um novo ciclo comunitário. Eu começaria por agradecer, em nome do Instituto, aos organizadores, aos nossos investigadores organizadores deste ciclo de conferências, o meu colega João Ferrão e o meu colega João Seixas, mas também uma palavra muito especial para os nossos colegas, as instituições que se associaram a nós na organização deste ciclo de conferências e, em primeiro lugar, os nossos colegas do IGOT, aqui representados pela professora Teresa Barata Salgueiro, que além disso vai intervir na sessão de hoje, mas também os nossos colegas do Sírios, do ISEG da Universidade Técnica de Lisboa, especificamente o professor Vítor Scária, e finalmente o Observatório do CREN associou-se também a esta iniciativa, nomeadamente através da colaboração do Dr. Paulo Feio. Para o Instituto de Ciências Sociais, este ciclo de colóquios representa um significado muito especial. Ele faz parte de uma dimensão do nosso trabalho que tem a ver com uma reflexão sistemática de natureza académica sobre as políticas públicas. Como sabem, o Instituto de Ciências Sociais é um instituto de investigação e de formação pós-graduada, nomeadamente formação doutoral, mas desenvolve também um conjunto de iniciativas naquilo que nós chamamos o diálogo com a sociedade. E dentro desse conjunto de iniciativas, a reflexão sobre políticas públicas ocupa um lugar central. Além disso, e exatamente pela natureza específica da reflexão que envolve este ciclo de conferências, este trabalho insere-se numa das nossas linhas de pesquisa, numa das nossas linhas de investigação sobre sustentabilidade e território. De onde é com muito prazer que a direção do Instituto acolhe esta iniciativa. Esperamos que ao longo destas 8 sessões se desenvolvam uma reflexão aprofundada sobre os desafios que se colocam em Portugal e na Europa no domínio do território neste período de tempo 2014-2020. As maiores felicidades para o vosso trabalho e, mais uma vez, os meus agradecimentos aos organizadores do encontro. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Então, muito boa tarde. Eu queria também começar por felicitar o João Ferrão e o Instituto de Ciências Sociais por esta iniciativa, à qual nós aderimos logo com grande entusiasmo desde a primeira hora, e agradecer o convite ao IGOT, que foi feito ao IGOT, ao Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, para ser parceiro nela, e cumprimentar também os outros parceiros, o Sírios, os colegas do Sírios e do Observatório do CREN. E, naturalmente, todos os presentes, o Presidente do ICS e aqui os membros da mesa, que eu depois vou apresentar, não preciso de grandes apresentações sucessivamente, quando lhes der a palavra, portanto, o professor João Ferrão, aqui do ICS, e o arquiteto Vítor Campos, do LNEC. Ora, ao lançar o debate sobre as opções para o novo ciclo de políticas públicas com impactos territoriais, parecia que era importante recordar aqui alguns marcos e algumas ideias, enfim, que têm vindo a balizar, no fundo, esta progressiva afirmação da dimensão territorial das políticas públicas. E, basicamente, eu tinha que fazer aqui uma intervenção curta de introdução ao tema e eu escolhi, precisamente, identificar ou selecionar ou recordar aqui, digamos assim, 2 ou 3 marcos e algumas ideias que eu acho que vão sucessivamente reaparecendo ao longo do tempo.
E se a questão do território, digamos que o desenvolvimento regional, nessa perspectiva, aparece relativamente cedo no movimento europeu, o primeiro marco é indiscutivelmente, penso eu, o EDEC. Portanto, em 99, com aquele esquema do desenvolvimento territorial, porque, não sendo o planeamento do território uma competência a nível da comunidade, ele procura, através do EDEC, os ministros, no fundo, do ordenamento do território, ou equivalente, procuram enunciar alguns princípios gerais para o desenvolvimento espacial, que assegurassem precisamente o desenvolvimento mais equilibrado e sustentável do território da Europa, incorporando naturalmente os princípios da competitividade, da coesão e da proteção dos recursos naturais e culturais. O EDEC tem algumas consequências importantes, naturalmente, ele constitui o primeiro marco, designadamente é sempre muito referida a questão do ESPON, portanto, uma série de estudos que este observatório veio a fazer ao longo do tempo. Bem, mas não vou estar aqui a detalhar agora o EDEC, que é uma coisa que um documento que praticamente toda a gente sabe o que é. O segundo marco, naturalmente, são dois, acho que temos que falar neles em conjunto, a Agenda Territorial e o primeiro Programa de Ação, já aprovado quando a presidência portuguesa, em 2007. Porque aqui nós já temos objetivos e prioridades, efetivamente, para um território onde se pretende promover o crescimento económico e o emprego, o desenvolvimento sustentável, reforçar o modelo social europeu, etc. Que depois o arquiteto Vítor Campos vai apresentar mais detalhadamente. Finalmente, o terceiro marco é o que está no horizonte, que é a Agenda Territorial 2020. Não é? Portanto, que claramente opta por uma perspectiva place-based. Portanto, aí em que o território, ao olhar para os lugares, não é? Fica muito no centro e no quadro das prioridades estratégicas que são enunciadas, que, mais uma vez, é o crescimento baseado no conhecimento e na inovação, um crescimento sustentável, um crescimento inclusivo. Portanto, se a Estratégia 2020, eu acho que tem estas três dimensões do crescimento, através do modelo de coesão territorial, os place-based perspectives devem, efetivamente, mostrar-nos como vamos fazer isso. Entre os dois primeiros documentos, em termos territoriais, vai-se afirmar o conceito de coesão territorial e também, eu espero que o arquiteto Vítor Campos vai nos falar sobre isso, o foco nas cidades e como é que por um lado, se fala na coesão territorial e na agenda territorial e, por outro lado, também a agenda das cidades sustentáveis e a questão das cidades. Bom, agora, isto que eu acho que os marcos, em termos de ideias fortes, quer dizer, quais são, no fundo, há algumas ideias que nós vamos podendo selecionando ao longo destes documentos e deste processo, que eu acho que foi um processo coletivo e comum de aprendizagem em conjunto para procurar novos olhares do território que nos assegurem sempre as questões do equilíbrio, da coesão, da inclusão. Por um lado, a importância da dimensão territorial, a importância do lugar e de perceber que o contexto local importa, marca a diferença e que isso obrigará a que haja nuances das políticas, não podemos necessariamente ter a mesma política cegamente aplicada em todos os territórios e todos os lugares. Por outro lado, também a questão do enfoque no lugar acaba por ter repercussões na importância dos atores e de envolver os atores locais na definição para o sucesso, na definição da estratégia, das políticas, como garantia do sucesso dessas mesmas estratégias. A necessidade de integrar e de ir para políticas setorialmente integradas a nível do local. E, pronto, eu acho, e outro aspecto que se liga com este, que é a questão da concertação entre as políticas setoriais ou a espacialização das políticas setoriais, que talvez venha um pouco na tradição mais holística do planeamento alemão, de tentar acomodar, em termos de ordenamento do território, as necessidades do crescimento com as capacidades de cada local e que também está ligado com a ideia de desenvolvimento integrado. A outra ideia-chave, penso eu, que vamos encontrando, é a ideia de cooperação e networking. Portanto, numa sociedade de fluxos, a procurar massa crítica através das redes, dos laços, da cooperação, ou cooperação horizontal, a nível do lugar, entre os vários níveis geográficos, o planeamento colaborativo, tudo o que chama a cooperação, as parcerias, etc. Por outro lado, a necessidade de combinar objetivos económicos de competitividade com as questões da sustentabilidade e com aquilo que se pode chamar o modelo social e a
a justiça territorial de que fala a David, por exemplo, onde ela diz que a agenda territorial efetivamente vai introduzir os objetivos da coesão, a ideia de justiça social nas políticas territoriais. Finalmente, em termos de modelo territorial, a ideia, em termos de modelo, aquilo que vem sempre desde o EDEC é a ideia do policentrismo. Portanto, o policentrismo, o funcionar em rede entre os lugares, os sítios, digamos assim, do mesmo lugar ou de uma mesma metrópole ou aglomeração, é uma ideia muito forte que vem já desde o EDEC, que nós procuramos, nos modelos territoriais, a vários níveis do planeamento, introduzir, que não sei se já tem tido muito sucesso, mas também não estamos aqui hoje para discutir como é que exatamente chegou aqui ou quais são os resultados, mas como é que vamos daqui para a frente. E, certo, as parcerias urbano-rurais, uma nova relação rural-urbano. E, portanto, isto sempre no quadro de procurar um desenvolvimento mais harmonioso e mais equilibrado. Portanto, se isto são um pouco algumas das ideias e marcos que me parece que é uma herança, no fundo, que este processo é um processo já longo de 20 e tal anos e que, portanto, nos traz estas ideias que vamos continuar a aplicar, este ciclo, de facto, o grande desafio é partir daqui para ver como vamos andar para daqui para diante precisamente nas várias dimensões e setores. E agora eu passava a palavra ao arquiteto Vítor Campos, que nos vai falar basicamente sobre a agenda territorial e o reforço da dimensão urbana, mas nós agora passamos para ali, não é? Por causa da projeção e portanto, fazemos. Arquiteto Vítor Campos. Sem mais delongas. Boa tarde a todos. Começo igualmente por agradecer ao ICS o convite para estar aqui hoje e para participar neste ciclo. É com todo o gosto que o faço. A intervenção que preparei diz justamente respeito ao processo que decorreu entre o final do EDEC, ou seja, a adoção do programa de ação do EDEC, e o final da presidência polaca da União Europeia, ou seja, o final de 2011. Espera um segundo. Dizia eu, portanto, um processo de cerca de uma década que decorre em duas frentes de atuação distintas, mas não desligadas. A frente que aqui está identificada como a frente do ordenamento e desenvolvimento do território / coesão territorial e a frente do desenvolvimento urbano. Distintas porque, embora em Portugal o ordenamento do território e o desenvolvimento urbano sejam matérias que tendem a estar reunidas sob a mesma tutela administrativa, não é assim em todos os Estados-membros e, portanto, a composição dos atores em cada uma destas duas frentes de atuação é diversa, desde os organismos nacionais que são responsáveis pelas políticas de ordenamento do território até aos organismos nacionais que são responsáveis pela política regional e pelas políticas urbanas. Por outro lado, e esse é um aspecto importante, estas duas frentes de atuação, sendo distintas, não estão ou não estiveram completamente desligadas. Houve de parte a parte, até porque havia atores comuns, consciência de que havia pontos de contacto, complementaridades, relações a preservar e houve, por isso mesmo, várias iniciativas de articulação. E, diga-se de passagem também, há alguma emulação. Este processo decorre em 3 palcos principais. O palco da cooperação intergovernamental entre os Estados-membros, na qual participaram também os países candidatos e os 3 países convidados do costume, a Suíça, a Noruega e a Islândia. Decorre, por outro lado, na esfera da ação própria da Comissão Europeia e aqui, essencialmente, através da Direção-Geral responsável pela política regional da União, e também através das outras instituições comunitárias, com destaque para o Parlamento Europeu e para o Comitê das Regiões.
Eu não vos vou, digamos, não me vou deter longamente neste diagrama. Ele, no fim de contas, ilustra fundamentalmente uma coisa que me parece importante evidenciar, que é o facto de, a partir do ano 2000, as ações nesta frente de atuação se adensarem significativamente. Ou seja, justamente o tal período pós-EDEC, até este diagrama foi retirado de um relatório do Parlamento Europeu e retrata o período até 2008, mas a atualização dele para 2011, digamos, não alterará este facto, que é o adensamento do conjunto das ações, quer dos Estados-membros, quer da Comissão, quer das outras instituições comunitárias, em torno das questões que estamos aqui a falar. Ora bem, o programa de ação do EDEC, que foi adotado em Tampere, na Finlândia, em 1999, foi apenas parcialmente executado, parcialmente concretizado. E, curiosamente, as principais ações, as ações mais relevantes contidas no programa de ação do EDEC, foram implementadas por iniciativa da Comissão Europeia. E dentre essas ações, há uma que eu gostaria aqui de destacar, porque é de certo modo decisiva, é um caso de sucesso, que é a criação do ESPON. Ou seja, a criação daquilo que foi originalmente designado European Spatial Planning Observation Network e que, em 2007, com a revisão do tratado, passou a European Observation Network on Territorial Development and Cohesion. Este relativo insucesso da implementação do programa de ação do EDEC é acompanhado de um certo abrandamento do processo de cooperação intergovernamental que antes, digamos, durante o processo do EDEC, foi bastante acentuado. Em 2004, assiste-se a um relançamento do processo de cooperação intergovernamental em matéria territorial, por iniciativa da presidência holandesa, na altura, e isso é um aspecto que é importante, as pessoas são importantes para determinarem que determinadas coisas acontecem em determinados momentos e de uma certa maneira. Na altura, a responsável política holandesa pelas questões do território era uma pessoa bastante ativa e bastante consciente da importância destas coisas. Da presidência holandesa foi realizada uma reunião informal de ministros em Roterdão, que retoma o processo de cooperação e decide duas coisas. Por um lado, o reconhecimento que há um conjunto de grandes desafios territoriais ao desenvolvimento da União e que é necessário uma abordagem coerente ao processo de desenvolvimento do território europeu. E, extremamente importante, os ministros decidem preparar até 2007 uma agenda política de cooperação em matéria de ordenamento do território centrada na coesão territorial. Portanto, é aqui puxada à ribalta a noção da coesão territorial como objetivo a prosseguir através do ordenamento do território e através de uma agenda de política de cooperação pan-europeia. No ano seguinte, no Luxemburgo, a esta decisão de 2004 é acrescentada a decisão de elaborar um relatório sobre o estado e as perspectivas do território da União Europeia, ou seja, uma espécie de retrato que forneça a base técnica para a agenda política decidida em Roterdão. Este processo decorre até à presidência alemã em 2007, onde, na reunião informal de ministros de Leipzig, é adotado o documento que veio a ser conhecido como Agenda Territorial da União Europeia. É também reconhecido o tal relatório decidido no Luxemburgo, Territorial State and Perspective of the EU, como documento técnico de referência para a implementação da agenda territorial, e a presidência portuguesa, que sucede à presidência alemã no ano de 2007, é encarregada de preparar o primeiro programa de ação da agenda territorial. Este processo, entre 2004 e 2007, em boa parte do qual eu tive pessoalmente a oportunidade de participar, tem três aspectos que eu considero bastante relevantes e que vale a pena, digamos, destacar. Por um lado,
ele decorre num quadro de boa sintonia geral entre os Estados-membros relativamente à oportunidade e à importância das questões que estão a ser discutidas. Segundo, ele decorre também num quadro de um entendimento entre um núcleo duro de diretores-gerais territoriais, um entendimento muito bom e de um excelente relacionamento pessoal. Os diretores-gerais da Holanda, do Luxemburgo, da Finlândia, da Alemanha e de Portugal, sem desprimor para outros que também acompanharam o processo, mas este núcleo de 5 diretores-gerais territoriais parece-me foram decisivos e o entendimento entre eles foram decisivos para que o processo tivesse decorrido e tivesse ultrapassado dificuldades que as houve e várias. E também é importante sublinhar entendimento e consonância entre membros do governo dos Estados-membros que, na altura, tinham responsabilidade por esta agenda. Em paralelo com, ou digamos, em contraste com este entendimento, foi de notar uma certa ambivalência da Comissão Europeia. Há um episódio que eu aqui refiro, que está referenciado no slide, que é, para mim, extremamente indicativo. Quando, no final da presidência finlandesa, já estávamos a dar os retoques finais no texto da agenda territorial, o diretor da Comissão Europeia, que acompanhava as questões do território, diz: mas vocês não podem fechar a agenda territorial sem definirem o conceito de coesão territorial. Ou seja, isto era relançar o processo para as calendas positivamente. Da discussão à volta da mesa que houve nessa reunião de Helsínquia, resultou uma coisa. Resultou que a Comissão saiu da reunião encarregada de fazer um inquérito aos Estados-membros que permitisse elucidar os diversos entendimentos que a noção de coesão territorial tinha nos vários Estados. E é esse inquérito que vai estar na base, um ano mais tarde, do Livro Verde sobre a coesão territorial que a Comissão publicou e colocou à discussão pública. Este processo da agenda territorial que conduziu a Leipzig, maio de 2007, portanto, decorre num quadro de incerteza quanto à evolução da revisão dos tratados e à inscrição ou não da coesão territorial como terceiro pilar da política de coesão. Isto foi, digamos assim, uma dúvida permanente em todo o processo que condicionou bastante, como se compreende, até onde é que a agenda territorial 2007 iria. Ora bem, o que é a Agenda Territorial de 2007? É um compromisso político, é um documento político que estabelece um compromisso em torno de 5 objetivos e 3 ideias-chave. Os objetivos são estes: crescimento económico e emprego, desenvolvimento sustentável, no fim de contas, a corporização das estratégias em vigor na União na altura, o reforço do modelo social europeu num contexto de globalização, um novo entendimento da governança territorial e diálogo entre a economia, a ciência e a administração. As ideias-chave: o reforço da coesão territorial, o reforço das identidades regionais e tirar partido da diversidade territorial, ou seja, o reconhecimento da diversidade como um ativo da União, e o reforço da dimensão territorial das políticas de desenvolvimento. Portanto, é este o quadro de referência que, digamos, conforma a agenda territorial. A agenda identifica 6 desafios territoriais, 6 grandes desafios territoriais ao desenvolvimento territorial da União. Cá temos clima, energia, integração na economia global e dependência crescente de outros Estados e de outras regiões do globo. A questão dos impactos da integração dos novos Estados-membros na coesão económica e social e territorial da Europa, a subexploração dos recursos ecológicos e culturais, a perda da biodiversidade e as enormes assimetrias na distribuição populacional e, no fim de contas, na ocupação do território da União e os efeitos territoriais dos processos demográficos, em especial o envelhecimento e as migrações. E sobre estes 6 desafios territoriais são apontadas 6 prioridades. A Teresa Barata Salgueiro já referiu algumas delas.
o desenvolvimento policêntrico à cabeça, a inovação através da criação de redes de cidades e de regiões, novas formas de parceria e governança territorial entre áreas rurais e áreas urbanas, o desenvolvimento de clusters regionais de competitividade e inovação, reforço e ampliação das redes transeuropeias de comunicação, incluindo as telecomunicações. Há a noção de que este aspecto é decisivo para a coesão territorial, a gestão dos riscos no âmbito transeuropeu, incluindo nesta noção de riscos os impactos das alterações climáticas e, finalmente, as estruturas ecológicas e os recursos culturais considerados como ativos para o desenvolvimento. Ora bem, de certa maneira, chegados ao ápice e concretizada a agenda territorial, havia, por parte de todos os parceiros envolvidos nos Estados-membros, um grande voluntarismo e uma grande, digamos assim, um grande empenho em conseguir que desta vez, ao contrário do que aconteceu com o EDEC, alguma coisa acontecesse na sequência da adoção da agenda territorial. É constituído o chamado NTCCP, Network of Territorial Cohesion Contact Points, que envolve os 27 Estados-membros, os Estados-candidatos e os Estados-convidados, as instituições europeias e mais um conjunto de organizações europeias associadas às questões do desenvolvimento territorial. Temos o Eurocities, temos, enfim, um conjunto de entidades. No total, 46 membros institucionais, e é este network que acaba por ser a rede dentro da qual o trabalho subsequente irá ser desenvolvido. E é imediatamente criado o sítio oficial, através de uma plataforma colaborativa da agenda territorial que se chama COPTA, Cooperative Platform Territorial Agenda, que foi desenvolvido e é gerido, ao que eu julgo saber ainda hoje, pela Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano de Portugal. Bem, 6 meses depois, em Ponta Delgada, durante a presidência portuguesa, é adotado o Programa de Ação, o primeiro Programa de Ação, para vigorar no período 2007-2011, e ainda em 2007, como todos se lembram, no final da presidência portuguesa, procede-se à revisão do tratado, ou dos tratados, mediante a qual a coesão territorial é inscrita nos tratados como o terceiro pilar da política de coesão. Isto vai ter consequências muito significativas no exercício das competências das instituições comunitárias e dos Estados-membros em matéria de desenvolvimento territorial. Passa a ser um objetivo político da União, expresso nos tratados, e passa a ser uma responsabilidade repartida entre os diversos atores neste processo. O primeiro programa de ação, devo dizer, foi uma experiência, de certo modo, fascinante. Em 6 meses conseguirmos pôr de pé um programa de ação que merecesse o consenso e a adesão de todas as partes envolvidas. Foi, de facto, eu diria, foi um exercício prático de governança que deu muito prazer realizar. O programa de ação estabelece 5 linhas de ação, das quais a 2, a 3 e a 4, que ali estão assinaladas a vermelho, são aquelas que são, digamos, as linhas fortes. Influenciar os dossiês-chave da política da União e conferir uma dimensão territorial e urbana às políticas setoriais, reforçar a governação territorial multiníveis, quer no âmbito comunitário, quer no âmbito nacional, e a quarta linha de ação, compreender, comparar e avaliar o estado, as perspectivas e as tendências de desenvolvimento do território e os impactos das políticas, tanto na União como nos Estados-membros, do ponto de vista da coesão territorial e do desenvolvimento territorial sustentável. Digamos que esta linha de ação 4 tem um ator principal oculto, que é o ESPON. A grande incumbência do ESPON é assistir a todo este processo através da sua atuação.
Ora bem, ainda em 2007 e depois no início de 2008, como reflexo da inscrição da coesão territorial como objetivo político da União nos tratados, o Parlamento começa a ter uma atuação, digamos, mais destacada e, designadamente, toma a iniciativa ainda em 2007, embora me pareça, se bem, e estou a referir de memória, estou aqui a ver 2007, escrevi 2007, mas tenho de memória que será qualquer coisa como fevereiro de 2008, pelo menos é isso que eu situo, de reuniões em Bruxelas em fevereiro de 2008, o que eu ia dizer é o Parlamento, através da Comissão de Política Regional, toma a iniciativa de publicar um relatório que apoia o processo de cooperação intergovernamental e que se chama Follow-up of the Territorial Agenda and the Leipzig Charter. O Leipzig Charter é o documento de política na área do desenvolvimento urbano, Towards an European Action Programme for Spatial Development and Territorial Cohesion. Em 2008-2009, muitos de vocês estarão lembrados, é publicado o Livro Verde da Coesão Territorial, que... faltam 5 minutos? Tenho que acelerar. O Livro Verde da Coesão Territorial é discutido. O Livro Verde da Coesão Territorial não resolve o problema, não estabiliza o conceito. A presidência sueca, em 2009, faz a avaliação do que foi a execução do primeiro programa de ação. Em 2010, a Comissão Europeia lança a Estratégia Europa 2020, que de certo modo vai enquadrar a preparação do próximo ciclo de programação. Em 2011, tal como estava previsto na própria Agenda Territorial, é aprovada a Agenda Territorial 2020 e a revisão do Territorial State and Perspective. E, no final de 2011, a presidência polaca toma a iniciativa de juntar os três parceiros deste diálogo. Os responsáveis pela política de coesão, os responsáveis pelo ordenamento do território e coesão territorial e os responsáveis pelo desenvolvimento urbano. E, no fim de contas, preparar a fase de negociação formal do próximo ciclo de programação pós-2013, olhando de forma integrada para as questões do desenvolvimento territorial e urbano. Ora bem, o que é a Agenda Territorial 2020? A Agenda Territorial 2020 é uma versão atualizada da Agenda Territorial 2007, é um Action-Oriented Policy Framework to Support Territorial Cohesion in Europe. Tem como objetivos, entre outros, to ensure implementation of the Europe 2020 Strategy according to Territorial Cohesion Principles e sublinha, em particular, portanto, faz uma atualização dos desafios e dos princípios territoriais que eu referi lá atrás, sem grandes alterações de fundo, atualiza-os e sublinha a importância decisiva da governança e da coordenação das políticas com impacto territorial na persecução do objetivo da coesão. Ora bem, isto do lado territorial. Do lado do urbano, o processo começa por iniciativa da Comissão Europeia, que, a partir dos finais da década de 80, sobretudo através dos programas da luta contra a pobreza, começa a tomar iniciativas que, passando pelos projetos piloto e depois pela iniciativa comunitária Urban 94, 2000, vai progressivamente colocar o foco no ataque aos problemas do desenvolvimento urbano, sobretudo nas áreas urbanas carenciadas ou em declínio, com objetivos de sustentabilidade e de coesão socioeconómica. Em paralelo com isto, a Comissão tem uma intensa produção de documentos para debate. Eu refiro aqui alguns: o Livro Verde sobre o Ambiente Urbano, em 90, Programa Cidades Sustentáveis, em 93, para uma Agenda Urbana da União Europeia, em 97, Desenvolvimento Urbano Sustentável na União Europeia, um quadro de ação, em 98, e o mais recente está disponível, Cidades do Futuro, já está disponível em português, outubro de 2011. Na sequência do EDEC, a cooperação intergovernamental sobre desenvolvimento urbano também ganha fogo.
E nas sucessivas presidências são, digamos, tomadas resoluções ou, se quiserem, adotados documentos que traduzem progressivamente a perspectiva dos Estados-membros com o acompanhamento da Comissão sobre as questões do desenvolvimento urbano. É o Programa de Lille, é a Carta de Copenhague, é o Urban Acquis e o Acordo de Bristol. Chegamos a 2007 e passam-se, digamos, no período 2007-2013, duas coisas importantes. Por um lado, a Comissão, depois de debate, decide promover o mainstreaming, ou seja, a generalização da dimensão urbana no âmbito dos fundos estruturais e de coesão. E isso traduz-se, em concreto, no facto dos princípios orientadores da iniciativa comunitária Urban terem sido integrados nos objetivos da convergência e da competitividade regional e emprego, no facto dos CREM deverem passar a incluir prioridades relacionadas com o desenvolvimento urbano sustentável, no facto dos programas operacionais passarem a ter de indicar como são abordadas as ações urbanas e como é organizada a subdelegação de responsabilidades às autoridades locais, e é dada também a possibilidade aos Estados-membros e às autoridades de gestão dos programas operacionais de delegar essa gestão em organismos intermédios. A Comissão avaliou o modo como isto se processou e digamos que o resultado deste primeiro exercício não foi brilhante. Tenho dois slides, julgo eu, 2 ou 3 slides no máximo. No período de 2007, há também um aprofundamento da cooperação intergovernamental e, digamos, os pontos notáveis desse aprofundamento estão aqui identificados: a Carta de Leipzig, a Declaração de Marselha e a Declaração de Toledo. Sobretudo, é a Declaração de Toledo que, eu há bocado falava em emulação recíproca, é a Declaração de Toledo, durante a presidência espanhola, que claramente aponta para a preparação de uma agenda urbana europeia, à semelhança da agenda territorial, e, não menos importante, e todos estarão recordados, digamos, de iniciativas nacionais que, de certo modo, estão muito em linha com isto, o potencial da regeneração urbana na dinamização das economias locais e do emprego e no combate à crise económica e financeira. Em síntese, e as ideias que eu julgo que para debate a comunicação estará disponível, portanto, enfim, o conteúdo completo está-vos acessível. 5 ideias para debate. Do lado da cooperação em matéria de desenvolvimento territorial, coesão territorial, o impulso tem partido, sobretudo, e tem assentado, sobretudo, na iniciativa dos Estados-membros, através da cooperação intergovernamental. No que respeita à dimensão urbana das políticas comunitárias, foi originalmente a Comissão Europeia que deu o impulso e a Comissão Europeia tem tido um posicionamento muito ativo na promoção da dimensão urbana das políticas, da promoção da dimensão urbana nas políticas comunitárias. As duas agendas, como se percebe do que eu disse telegraficamente, têm ritmos e percursos diversos, sendo que, e isto é uma avaliação subjetiva que eu faço, enfim, tendo estado envolvido no processo, mas é evidentemente uma avaliação subjetiva, eu penso que a agenda urbana está hoje mais consolidada na sua articulação com a política de coesão do que a agenda territorial. A agenda territorial, e sobretudo no que respeita aos grandes objetivos políticos da agenda territorial, que estão aqui identificados, ter em consideração a dimensão territorial no desenho e na implementação das políticas setoriais, tanto na União como nos Estados-membros, e reforçar os mecanismos de governança territorial multiníveis. Estes 2 grandes objetivos políticos da agenda territorial estão relativamente mais longínquos de serem atingidos, porque, evidentemente, eles implicam, na minha perspectiva, alterações significativas na cultura institucional e técnica, tanto no âmbito comunitário como no âmbito dos Estados-membros. Entretanto, a inscrição da terceiro pilar da coesão territorial como terceiro pilar da coesão veio criar condições novas, mas também responsabilidades novas para a ação das instituições europeias e dos Estados-membros em matéria de política territorial. Eu diria, o caminho está aberto para uma nova fase que certamente nos poderá surpreender. Muito obrigado. O professor João Ferrão vai falar divulgativa à frente.
território do novo ciclo de programação comunitária. Gostava de começar por esta frase, que podem ler comigo: os fundos da União Europeia terão um papel ainda maior no próximo período de programação em relação aos instrumentos nacionais e regionais, dado que estes instrumentos nacionais e regionais, tenderão a ser gradualmente reduzidos até 2020. O que há interessante com esta frase é que ela não provém de nenhum decisor político dos chamados PICs, mas vem justamente do centro de um secretário de Estado da Alemanha. E é interessante que seja um secretário de Estado alemão a chamar a atenção exatamente para esta questão. Aquilo que estamos a discutir, o próximo período de programação comunitária, tem uma importância estratégica e tem uma importância operacional fundamental. E é exatamente essa importância, essa dupla importância estratégica, programática, operacional, política, que justifica a realização deste ciclo. Nós sabemos pouco, tirando as poucas pessoas que acompanham muito perto estes processos, sabemos muito pouco do que está a ser discutido. E por isso este ciclo tem este conjunto de objetivos: informar para capacitar, conhecer para participar e debater para construirmos coletivamente a Europa. E antecipar e perceber aquilo que está a ser discutido noutros palcos é fundamental, justamente para que possamos também participar, ter ideias, discutir, contribuir na medida das nossas possibilidades. Tem também dois objetivos, digamos, negativos que nós gostaríamos de contrariar ao longo destas 8 sessões. Por um lado, combater uma matéria que é muito hermética do ponto de vista técnico, regulamentos, e, portanto, aspectos que a maior parte das pessoas tem dificuldade a entender, a compreender, a acompanhar, e, por outro lado, superar uma falta de informação política, informação deste debate enquanto debate político. Basta relembrar que estas questões que eu vou falar agora estão a ser discutidas ao nível do Conselho, ao nível do Parlamento Europeu, isto é, pelos Estados-membros, pelos eurodeputados, mas nós não temos eco dessas discussões. E do meu ponto de vista, parece-me extremamente errado pensar, embora formalmente seja verdade, que primeiro há uma discussão entre as instituições comunitárias e depois uma discussão mais direta com cada um dos Estados-membros, mas seria errado, do meu ponto de vista, pensarmos que nós só entraríamos neste debate na segunda fase e não na primeira. Portanto, é esse o objetivo que levou a que o João Seixas e eu organizássemos este ciclo. Esta minha apresentação, que vem no seguimento das anteriores, coloca 5 questões, às quais eu vou tentar responder de uma forma simples, porque, obviamente, esta sessão é a primeira sessão e a resposta, quando há resposta, ou as respostas possíveis, ou a identificação do leque possíveis de resposta àquilo que vai ser aqui colocado, vai sendo discutido nas 7 sessões que seguem, e não nesta primeira, com certeza. 5 questões que eu gostaria então de colocar: como chegámos aqui, qual a situação atual, o que se segue, se há efetivamente um reforço efetivo da componente territorial e quais as principais questões em aberto. É, portanto, a partir destas 5 questões que eu gostaria de fazer alguns comentários. Este é um esquema complexo, não se preocupem que eu não vou apresentá-lo detalhadamente. Do vosso lado esquerdo tem um conjunto de caixas a vermelho e do lado direito a azul. As caixas a vermelho correspondem a decisões que são tomadas formalmente no contexto dos mecanismos comunitários. Do lado direito temos, como já foi dito há pouco, um conjunto de elementos-chave que se referem ou a questões de ordenamento de território, desenvolvimento do ordenamento de território, ou a questões de cidades, isto é, políticas ou políticas que não são da competência formal da União Europeia. E este é um aspecto interessante, a intervenção anterior do arquiteto Vítor Campos já o disse, é muito interessante perceber como é que politicamente se foi construindo uma narrativa sobre determinados aspectos do território, das cidades, que, não sendo políticas comunitárias, vão contaminando, umas vezes por iniciativa da própria Comissão, outras vezes por iniciativa dos Estados-membros, mas vão contaminando aquilo que é a agenda formal. Portanto, este primeiro slide, como chegamos aqui, agarra, no fundo, ou inicia na fase que o arquiteto Vítor Campos apresentou,
para detalhar aquilo que se passou em menos de 3 anos, em termos de produção de documentos, uns vinculativos dos Estados-membros, outros não vinculativos, mas todos eles documentos fundamentais para nós percebermos a situação em que estamos hoje. Um ou dois aspectos que me parece interessante sublinhar aqui tem a ver justamente com o subtítulo que eu dei, ou a resposta que eu dei a esta pergunta, uma breve genealogia de um processo célere, mas com raízes. Este conjunto de documentos que ali têm foram todos eles produzidos num período de menos de 4 anos. O que é qualquer coisa de extraordinário, e é sobretudo extraordinário se nós percebermos, como também já foi dito, que muitos destes processos dependem de um número muito reduzido de pessoas que conseguem influenciar agendas que muitas vezes se tornam agendas poderosas. E, portanto, um processo que foi muito célere, mas que tem raízes, as raízes foram aqui apresentadas, e muitas das questões que sistematicamente têm vindo a ser apresentadas, defendidas, do lado azul, digamos, desde o início deste século, desde o EDEC, sobretudo a partir deste século, essas ideias percebe-se que vão entrando a uma velocidade diferenciada naquilo que é a agenda mais formal comunitária. Nós temos, neste momento, já o vou referir rapidamente, pode haver do lado esquerdo, 3 propostas da Comissão Europeia que foram apresentadas ao Conselho e ao Parlamento Europeu, uma proposta de orçamento para 2014-2020, um pacote legislativo sobre a política de coesão e aquilo que se chama, e que eu também já vou comentar muito rapidamente, o quadro estratégico comum. Estas 3 propostas, no fundo, são as propostas que vão balizar muito daquilo que vai ser o novo programa, o novo período comunitário 2014-2020. E, portanto, a política de desenvolvimento rural que nós vamos ter, a política de coesão que nós iremos ter e a forma como outras políticas setoriais contemplam mais ou menos a dimensão espacial ou a dimensão territorializada, vai estar, em grande parte, balizada pela versão última, definitiva, que for adotada para estas 3 comissões, para estas 3 propostas. E a pergunta que se coloca é, portanto, essa: até que ponto aquilo que nós já conhecemos hoje, até que ponto as propostas que já foram apresentadas, elas próprias já foram contaminadas por aquela narrativa do lado direito, ou, não tendo sido, até que ponto, durante este período de negociação, que é curto, mas apesar de tudo é intenso, e muitas vezes as coisas estão mais em aberto do que nós pensamos, até que ponto, durante este processo de negociação, há ainda espaço para incorporar, ou para formalizar, ou para tornar mais irreversível alguns dos princípios, algumas das orientações que já são invocadas, mas que muitas vezes têm uma concretização insuficiente. Qual é a situação atual? Como eu estava a referir há pouco, eu creio que hoje as grandes balizas do debate sobre o ciclo de programação 2014-2020 estão estabelecidas. Balizas. Mas dentro dessas balizas há muitas coisas em aberto. E por isso, desculpem a minha insistência, é no mínimo estranho que uma sociedade, neste caso a sociedade portuguesa, com os seus vários segmentos, não esteja ainda a reconhecer publicamente e a discutir também publicamente estas questões. São questões que, afinal, vão influenciar muito daquilo que vão ser as novas oportunidades colocadas a Portugal, mas também muito daquilo que vão ser dificuldades e problemas com que nós nos vamos defrontar. As balizas deste debate, portanto, como eu dizia, estão relativamente delimitadas a partir destes 3 documentos que foram propostas que a Comissão Europeia apresentou já ao Conselho e ao Parlamento Europeu e que estão aí a ser discutidos. O Orçamento Financeiro Plurianual, que eu não vou referir, este pacote legislativo relacionado com a política de coesão e o que se designa por quadro estratégico comum. Ao contrário do Orçamento Financeiro Plurianual, para a nossa discussão, para este ciclo de debates, este pacote legislativo e o quadro estratégico comum vão ser elementos fundamentais e, por certo, muitos dos oradores e muitos dos moderadores vão se referir a eles, vão comentá-los e vão colocar perguntas de vários tipos que eles inevitavelmente colocam. Este pacote legislativo, que eu não vou apresentar aqui, naturalmente,
tem um regulamento muito importante com disposições comuns para os 5 fundos da União. Portanto, não é propriamente uma harmonização, mas há uma série de regras que são comuns a todos os fundos, e depois há 5 regulamentos específicos que complementam este regulamento com disposições comuns. E, finalmente, o quadro estratégico comum, vamos ver, define aquilo que são os princípios gerais de investimento para os objetivos temáticos definidos no regulamento com disposições comuns. Um parêntese para dizer, como sabem e como notaram, quer a partir das palavras da professora Teresa Barata Salgueiro, quer a partir da apresentação do arquiteto Vítor Campos, estes processos andam sempre a organizar-se em torno de palavras, conceitos redondos. Completamente redondos. E, no entanto, são essas palavras, são esses conceitos redondos que nós pensamos que já estão gastos, que vão contribuindo para construir uma narrativa que se vai aprofundando. Portanto, no fundo, a questão que está aqui ao longo de todo este ciclo é esse: até que ponto a narrativa do território, das cidades, está a contaminar ou não aquilo que são decisões formais que vão depois formatar, em definitivo, aquilo que vai ser apoiado, o modo como vai ser apoiado e quem vai ser apoiado. Não estamos, portanto, ao nível da retórica, embora se esteja sempre a discutir a partir de expressões e designações muito vagas, a verdade é, como nós sabemos, todos estes documentos, todas estas decisões têm impactos muito reais sobre quem tem acesso a quê e para quê e em que condições. Portanto, há uma espécie quase de relação esquizofrénica entre um nível muito elevado de retórica relativamente redonda, mas depois consequências muito práticas sobre o que daí pode decorrer. Portanto, dizia eu, as balizas, as grandes balizas para este debate estão lançadas, são conhecidas, estão divulgadas, e não pode deixar de haver, para além das instituições comunitárias, um debate público sobre elas. Também temos uma relação hierárquica relativamente estabilizada. Não vou entrar em pormenores, até porque ela, mais uma vez, vai ser depois referida ao longo das várias sessões, mas esta hierarquia está relativamente estabilizada, nos seus níveis e nos seus conteúdos. Vai haver um quadro estratégico comum, e o quadro estratégico comum, já existe uma proposta. Comum significa que é comum a todos os Estados-membros, e esse quadro estratégico comum tem, no fundo, dois grandes objetivos, sempre em torno da ideia de coerência e da ideia de coordenação: garantir mais coerência entre políticas, garantir mais coerência entre investimentos, garantir mais coerência entre objetivos e ações, e ao lado esta ideia muito forte de coordenação. Coordenar mais, coordenar melhor, coordenar de forma mais simples, coordenar de forma mais eficiente. Coordenar fundos, os vários fundos da União Europeia, mas também, não menos importante, coordenar a relação entre fundos, estes fundos que estamos aqui a falar, e outras políticas e outros instrumentos da União Europeia. Este quadro estratégico comum dá, portanto, corresponde a esta baliza global e dá orientações claras, dá uma direção estratégica clara de programação para os Estados-membros e para as regiões. Isto é em função deste quadro estratégico comum que os Estados-membros e as regiões irão depois desenvolver as suas iniciativas de acordo com estes objetivos. O segundo, digamos, patamar desta hierarquia é aquilo que está consagrado como contrato de parceria. Alguns preferem acordo de parceria, o nome não está ainda estabilizado, e que no fundo corresponde àquilo que nós hoje conhecemos como CRAN. O contrato de parceria vai ser contratualizado entre a Comissão Europeia e cada um dos Estados-membros. Portanto, faça um quadro estratégico comum, há a disponibilização de uma série de regras, de instrumentos, mas depois, país a país, Estado-membro a Estado-membro, vai ser contratualizado ou vai ser definido um acordo de parceria, e é no contexto desse acordo de parceria que vão ser definidas regras mais claras, estratégias mais claras sobre o que cada um dos países se compromete a fazer, em que condições, quando e para quem. Portanto, quadro estratégico comum, um contrato de parceria que contratualiza esta relação entre a Comissão Europeia e cada um dos Estados-membros, e depois, naturalmente, a concretização do ponto de vista de programas. Há, portanto, dizia eu, esta ideia fundamental. As grandes balizas são conhecidas, mas, apesar de tudo, há margens de imprevisibilidade que me parecem que são
mais nos aspectos, menos noutros, há margens de imprevisibilidade que são fundamentais. A nível da negociação, ou no que se refere às negociações ao nível comunitário, aquilo que se está a passar neste momento, o orçamento, os regulamentos, o quadro estratégico comum, pela primeira vez vai ter que haver uma codecisão entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Isso não é fácil, até porque a discussão, como bem imaginamos, a discussão político-partidária no seio do Parlamento Europeu tem características completamente diferentes da discussão no Conselho entre países. Portanto, vamos ter lógicas, abordagens completamente distintas e o resultado final tem que ser uma codecisão do Parlamento Europeu e do Conselho. Isso é novo. Isso é novo. E se nós sabemos, a nível nacional, quando há aprovação no Parlamento do orçamento, entre a aprovação... Só faltam 5 minutos, não? Entre a aprovação na generalidade e a aprovação na especialidade, às vezes há alterações, vamos dizer eufemisticamente, de grande monta, não é totalmente imprevisível que, face a este contexto de codecisão entre o Parlamento Europeu e o Conselho, haja aspectos que não estão com certeza consagrados nas propostas apresentadas na Comissão, mas que as pessoas que estão mais envolvidas nestes processos sabem que são tensões, conflitos, contradições, posições distintas que se têm vindo a manifestar e que provavelmente irão eclodir também no contexto do Parlamento Europeu, talvez no contexto do Conselho e, finalmente, na decisão em termos conjuntos. E depois também não podemos esquecer, nomeadamente para estas questões que nos interessam aqui, a capacidade de influência do Comitê das Regiões. O meu slide vai ser sobre algumas questões que têm vindo a ser levantadas no âmbito do Comitê das Regiões e também aqui há um papel, diria de lobby, mas é o papel do Comitê das Regiões, é tentar pressionar, sobretudo o Parlamento Europeu, no sentido de fazer vencer aquilo que são as suas posições. Mas há também, gostava de chamar a atenção para isso, que tem uma natureza distinta, há também uma outra fonte de imprevisibilidade, e essa fonte de imprevisibilidade é nacional. E tem a ver com o conteúdo do contrato, o acordo de parceria, que irá ser estabelecido, neste caso, entre a Comissão Europeia e Portugal. Porquê? Por várias razões, que eu vou referir mais à frente, mas sobretudo há uma que é muito importante. É que estas propostas da Comissão propõem alguns instrumentos, os instrumentos estão disponíveis, mas os Estados-membros podem ou não recorrer a alguns deles. Isso significa que aquilo que é uma possibilidade pode não se concretizar. E, portanto, há aqui um espaço de imprevisibilidade que tem a ver com as negociações a nível comunitário, há também um outro espaço de negociação, de imprevisibilidade que tem uma natureza distinta, como eu dizia há pouco, e que tem a ver com opções nacionais, de escolher ou não escolher possibilidades que vão estar consagradas, mas que podem ser aproveitadas com intensidade maior ou menor. A terceira questão, no fundo, é aquela que nos interessa e que vai ser discutida ao longo de todo este ciclo. Existe ou não um efetivo reforço da componente territorial? Toda a retórica vai nesse sentido. Se nós lermos os documentos, é isso que ressalta. Toda a história que foi contada, que foi sumariada pelo arquiteto Vítor Campos, mostra, como eu referi há pouco, que essa narrativa tem vindo a afirmar-se e a contaminar a agenda formal. E, de facto, talvez aqui o elemento fundamental, porque tem um peso muito forte, tenha sido a introdução da coesão territorial no conceito mais amplo de coesão do contexto do chamado Tratado de Lisboa. E isso significa que há agora força política e legitimidade para introduzir temas que até agora estiveram exclusivamente naquele lado direito do primeiro slide que eu vos apresentei, isto é, no lado das competências ou dos assuntos que não são competência formal da União Europeia. Eu parece-me, mas a discussão está em aberto, vou dar 4 exemplos, poderia dar mais, vou dar apenas 4 exemplos, de que potencialmente existe de facto naquilo que são os documentos, as propostas para o próximo ciclo de programa comunitário, um efetivo reforço ou um potencial efetivo reforço da componente territorial. E que se prende, como eu disse, em grande parte, pelo menos do ponto de vista da sua legitimidade, com aquilo que eu designei aqui, o efeito de coesão territorial. 4 exemplos. O primeiro exemplo tem a ver com
este documento Elementos para o Quadro Estratégico Comum 2014-2020. Para quem acompanha mais estas questões, há um documento que é o documento-chave, que é a chamada Estratégia Europa 2020. Não é? E todos nós aqui no ICS já discutimos o Horizon 2020, que é para a ciência a tradução do Europa 2020. O Europa 2020 é a grande referência para qualquer domínio e é muito interessante ver que o conteúdo da Europa 2020 é basicamente a espacial. Tem grandes princípios, orientações, etc., mas a questão territorial está completamente ausente. E é interessante, por isso, ver o salto que houve entre a Europa 2020 e aquilo que é a proposta da Comissão do Quadro Estratégico Comum 2014-2020. Este quadro que aqui está, fui eu que o fiz, mas fui ver que referências havia explícitas a áreas urbanas, a áreas rurais, a território, a local, a regional ou a regiões, nesta proposta da Comissão de Quadro Estratégico Comum. E vemos que houve um salto enorme de um documento que era completamente espacial para um outro, onde, para todos os objetivos temáticos que são definidos nesse regulamento, há referências de natureza espacial. Há, portanto, aqui um salto e podemos dizer que houve uma contaminação, enfim, positiva para quem acredita que esta influência traz benefício para os Estados-membros. É interessante ver, só com base nestas cruzes, que há, sobretudo, 3 objetivos temáticos que são muito articulados com referências de natureza espacial. O ambiente e os recursos, o emprego e a mobilidade do trabalho, a inclusão social e a pobreza. Por várias razões, uma delas é porque é aqui que as estratégias integradas, incluindo nomeadamente as questões de emprego, FEDER, etc., são mais evidentes. Ao contrário, não deixa de ser completamente surpreendente que o objetivo temático alterações climáticas e riscos cruze tão pouco com questões de natureza territorial, o que significa, mas não vamos discutir isso e não haverá uma ação sobre este tema, que o que predomina é uma visão demasiado tradicional das alterações climáticas do ponto de vista da mitigação e não uma visão mais avançada de adaptação que passa exatamente por intervenções do território. Mas não é isso que estamos a discutir hoje, apenas para dizer que entre a Europa 2020 e o Quadro Estratégico Comum 2014-2020 houve um salto muito grande que joga aparentemente a favor das questões territoriais. Segundo exemplo, esta ideia de coesão territorial vai para além daquilo que é a história formal das políticas comunitárias, a política regional e as políticas de cooperação territorial. Não me vou referir a elas, vou-me referir àquilo que há de novo, para já anunciado, mas também com alguns instrumentos. A maior importância das abordagens integradas de base territorial. Vamos ver como é curioso que aparentemente se está a recuperar ideias que foram importantes, deixaram de ser e estão a emergir de novo. A maior possibilidade de combinar distintos fundos no âmbito de projetos integrados, e isso é muito importante, e é isso que dá sentido aos projetos integrados, é poderem ir buscar fundos diferentes, combiná-los com base num determinado objetivo. O reforço do modelo da multigovernança. Estou com muita curiosidade para ver o que é que vai acontecer de facto, mas o que está previsto é que, tanto na preparação do contrato de parceria entre a Comissão e os Estados-membros, como na preparação dos programas, mas a primeira parte é mais interessante, até politicamente, portanto, na preparação do contrato de parceria entre a Comissão e os Estados-membros, pressupõe-se um envolvimento direto dos atores regionais e locais da concepção, implementação e monitorização e na preparação do contrato de parceria. Vai ser curioso ver se este contrato, ao contrário daquilo que está previsto, vai ser sobretudo o resultado de um diálogo entre o Estado-membro e a Comissão Europeia, ou se vai haver, efetivamente, um envolvimento destes atores regionais e locais, ou seja, mostrando que a ideia de modelo de multigovernança com vários níveis não é apenas mais uma das famosas expressões que se invoca sistematicamente, mas que tem consequências concretas. Uma maior territorialização de fundos e de políticas, nomeadamente o Fundo Social Europeu, e uma maior importância atribuída às questões urbanas, que já vem de trás e que sai agora reforçada. Terceiro elemento que parece apontar para esta ideia de que a dimensão territorial, de facto, está ou vai ser reforçada no próximo programa, no próximo período de programação comunitária, está explícita na criação de novos instrumentos. Alguns de iniciativa dos Estados-membros,
E lá está, eles estão disponíveis, essas figuras estão consagradas, mas cada um dos Estados-membros pode recorrer ou não a estas figuras. Vou comentar rapidamente estes dois. Há outros instrumentos que são da iniciativa da Comissão Europeia e que mostra, enfim, um comentário completamente subjetivo, que aliás, como se passou no passado, que a Comissão Europeia sabe que determinados temas, se não forem diretamente estimulados pela própria Comissão, não serão adotados por grande parte dos Estados-membros. Iniciativa dos Estados-membros, há dois instrumentos que vão ser muito importantes, uns que têm a ver com ações de desenvolvimento local, outros, e este sim é francamente novo, os chamados investimentos territoriais integrados, isto é, estratégias que se concretizam através de investimentos territoriais integrados. Dois comentários muito rápidos sobre as ações de desenvolvimento local. Estas estratégias e o instrumento que está por detrás são claramente inspiradas, aliás, isso é dito, no LEADER, mas a grande novidade é que eles podem ser aplicados a áreas rurais, a áreas urbanas ou a áreas de articulação rural-urbano. Isso é qualquer coisa de novo e que vai repegar a ideia original do LEADER, mas vai-lhe dar um âmbito territorial completamente diferente, e muito bem, porque as áreas rurais não podem ser vistas como espaços meramente intersticiais entre as cidades. Portanto, há aqui uma visão, estas intervenções, ações de desenvolvimento local, que vão ser muito construídas de baixo para cima, com regras que vão estar definidas nos contratos de parceria e, portanto, poderá haver países que vão promover mais este tipo de intervenções, poderá haver países que vão promover menos, não sabemos, e, como eu dizia, são de aplicação tanto em áreas rurais como em áreas urbanas. E, talvez mais interessante, mais amplo, é este instrumento, são as estratégias que são desenvolvidas tendo por base os chamados ITIs, Investimentos Territoriais Integrados. São projetos integrados que podem ser aplicados a áreas urbanas ou a espaços mais vastos, têm um grande leque de utilização desde o bairro até às áreas metropolitanas. Isso também é interessante, pode ser utilizado de formas muito diferentes. Tem esta particularidade de serem financiadas por diferentes eixos prioritários de um ou mais programas operacionais, o que permite justamente que sejam projetos integrados, que sejam projetos intersetoriais. E também um aspecto interessante, está previsto, mas não clarificado, que uma intervenção deste tipo, sobretudo quando incide sobre áreas maiores, pode integrar o instrumento do lado esquerdo. Esta relação não está muito clara, há aqui trabalho ainda a discutir, trabalho a desenvolver, mas estes investimentos territoriais integrados, se incidirem sobre uma escala relativamente, num bairro não, como é óbvio, mas se for um território-projeto, uma região funcional com uma certa dimensão, pode conter no seu interior ações de desenvolvimento local. E, finalmente, está ainda previsto uma outra figura, um outro instrumento chamado Plano de Ação Conjunto, que, na verdade, pode não ser territorializado. Ele não é apresentado como uma iniciativa territorializada, mas tem condições, penso eu, tem condições para, pelo menos, parte poder ser territorializado. Portanto, há um conjunto de instrumentos novos que vão estar disponíveis, mas o recurso a eles vai depender da iniciativa dos Estados-membros. Isso é importante para seguirmos, para fazermos o follow-up e tentar entender com alguma antecipação o que é que vai ficar consagrado no contrato de parceria ou no acordo de parceria que se aplica a Portugal. E, finalmente, há algumas iniciativas da própria Comissão Europeia que apontam e confirmam esta ideia de reforçar a importância atribuída às cidades. Um pacote, ambos no âmbito dos apoios FEDER, um pacote de ações urbanas inovadoras. A própria Comissão vai desenvolver um processo diretamente com as cidades dos vários Estados-membros apoiando ações deste tipo e pensa também constituir uma plataforma de desenvolvimento urbano que tem como objetivo fundamental o intercâmbio de experiências entre várias cidades. Bom, esta plataforma tem suscitado um grande debate porque a Comissão aponta para que ela possa ser constituída apenas por 300 cidades
e cada um dos Estados-membros poderá apresentar uma lista de cidades, não se percebe porque é que são 300, quais são os critérios que os Estados-membros poderão definir para identificar estas cidades. Tudo isto está um pouco em aberto, mas o que interessa é o caminho, como eu disse, esta ideia de baliza e de imprevisibilidade. E temos estas duas janelas de oportunidade consagradas, as ações urbanas inovadoras e a plataforma de desenvolvimento urbano, e também esta ideia de que pelo menos 5% do FEDER vai ter que ser investido em ações de desenvolvimento urbano sustentável de natureza intersetorial. Um parênteses para dizer, para quem conhece, para quem acompanhou minimamente estas experiências nos últimos anos em Portugal, com todas as dificuldades com que nós nos confrontamos, com os imensos falhanços que têm a ver com a falta de cultura de governança de situações complexas como esta, vamos ter que trabalhar bem, vamos ter que retirar ilações daquilo que foram as experiências recentes, mas provavelmente vamos chegar à conclusão que aquilo em que nós falhamos e também aquilo em que nós trabalhamos bem nos coloca num patamar onde, a partir do qual vai ser possível aproveitar convenientemente esta regra. Finalmente, para terminar, questões em aberto. Há múltiplas questões em aberto, portanto eu gostaria de sempre deixar esta atenção. Há balizas, há as propostas da Comissão, mas as coisas, em alguns aspectos, estão mais em aberto do que aparentemente se poderá pensar. E tudo vai depender de jogos, de influências, etc. E é muito interessante perceber quais são os recados e as mensagens do Comitê das Regiões. Eu identifiquei aqui 6, porque vindas do Comitê das Regiões, todas elas têm uma relação direta com a questão do território e com a forma como a dimensão território e dimensão urbana, ou cidade, e também rural, vai ser integrado no próximo programa comunitário. 6 aspectos, vou referir rapidamente. A primeira dúvida, o próprio âmbito dos contratos ou acordos de parceria, como vimos, eles foram apresentados para os 5 fundos, mas há uma linha crítica que, por várias razões, quer que estes contratos, acordos de parceria, se apliquem apenas aos chamados 3 fundos da política de coesão e deixe de fora os outros, nomeadamente o FEADER. Há um segundo ponto que merece também atenção, que é esta, talvez aparente, não sei, esta eventual contradição entre o investimento, o princípio muito forte da concentração temática, que tem uma tradução prática, que é a afetação de verbas para essa concentração temática, mas ao mesmo tempo defende-se as abordagens integradas de base territorial, que são intersetoriais. E, em alguns aspectos, há tensões entre um objetivo e outro. Globalmente, e se calhar aparentemente, as cidades nesta proposta são as grandes ganhadoras, as áreas rurais talvez corram algum risco de serem as grandes perdedoras. Mas vamos ter sessões sobre isso, portanto vamos ver o que é que os nossos oradores vão dizer sobre o assunto. As cidades aparentemente são as grandes ganhadoras, mas há ainda muitos aspectos a definir, quer ao nível das instituições comunitárias, quer ao nível nacional. E portanto há aqui uma margem, mais uma vez, de incerteza grande. As áreas rurais aparentemente são as grandes perdedoras, no sentido em que não deram um salto muito grande em relação àquilo que era, ou que foi, ou que tem sido a intervenção dominante até agora. Está por esclarecer, porque há famílias diferentes e esta articulação não é fácil, está por esclarecer a articulação entre a política de desenvolvimento rural e a política da coesão e, em termos simples, mas teremos debates sobre isso, ou a chamada política de desenvolvimento rural continua basicamente a ser desenvolvida no contexto do segundo pilar da PAC e, portanto, é um desenvolvimento rural muito entre aspas, ou há uma relação mais forte entre a política de desenvolvimento rural e a política de coesão, isto é, há uma verdadeira política de coesão territorial. E alguns dos instrumentos disponíveis, como vimos há pouco, permitem avançar mais neste sentido. E também como trabalhar melhor esta articulação entre as questões urbanas e as questões rurais na ótica dos interesses rurais. Porque a maior parte das vezes a articulação urbano-rural é apresentada e é definida na ótica dos interesses em sede urbana. E justamente fazer o contrário é muito interessante, porque a relação urbano-rural tem 2 sentidos e temos que olhar também para esta articulação a partir daquilo que são as necessidades e os interesses dos atores das áreas rurais. Quinto, dúvida, há quem defenda
a necessidade de programas operacionais multirregionais, que seriam complementares dos programas operacionais regionais. Deixem-me-vos dar um exemplo concreto. Se nós quisermos olhar de forma estratégica e coerente e integrada para o noroeste português, como é que nós podemos ter metade do noroeste, da grande malha metropolitana do noroeste, como é que nós podemos ter metade na região norte, no PIO norte, e metade na região centro? Portanto, há questões, eu aqui dei o exemplo das bacias hidrográficas, vários países têm levantado esta necessidade de haver ou programas operacionais multirregionais ou alguma forma de dar resposta a esta questão. E, finalmente, uma sexta dúvida, o grau de vinculação entre o Governo Central e as autoridades locais e regionais. Isto é, há quem defenda que a imagem do pacto ou do acordo que vai ser estabelecido entre a Comissão Europeia e os Estados-membros se devia não generalizar, mas dar um maior peso a pactos do mesmo tipo no interior de cada Estado-membro entre o Governo Central e as regiões. Isso está em aberto, aliás, pode haver pactos territoriais de vários tipos, está em aberto, é mais uma questão a ser desenvolvida e debatida. Peço desculpa pelo tempo que tomei e queria, sobretudo, salientar, já o disse 2 vezes, vou dizer uma terceira vez, porque é esse, creio eu, o grande objetivo deste ciclo. Este ciclo não é apenas para trazer notícias. Apesar de tudo, vêm aqui muitas pessoas que conhecem muito bem estes dossiês. Este ciclo é para perceber aquilo que são invariantes, no sentido em que não vale a pena discutir, aquilo que são elementos que estão muito estabilizados, mas que podem ter alguns ajustes, e aquilo que são espaços de oportunidade que estão por aproveitar. Um ciclo comunitário é exatamente isso. Estamos a falar de um projeto europeu e, portanto, creio que nós, portugueses, não podemos deixar de nos informar, de ter conhecimento e ter opinião sobre estas várias componentes. É esse o objetivo deste ciclo e foi este também o objetivo da minha apresentação. Muito obrigado.